Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Entrevistas. Estamos ao vivo no canal 8 da Dilnet, no Facebook e também no YouTube. A pauta de hoje é agronegócio. E para falar sobre isso, nós recebemos o engenheiro agrônomo da Emater local, de Nova Prata, João Carlos Reginato. Seja bem-vindo. Como disseram os nossos parentes do Paraí, será um encontro de Reginatos. Mais um, né? Muito obrigado pelo convite, Sônia. É uma satisfação retornar ao Entrevistas, né? Já tivemos essa oportunidade e cumprimentar todos que estão nos acompanhando nessa noite. Lembrando que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar com sugestões, questionamentos ou qualquer outro comentário que queiram fazer. Reginato, nós podemos dizer que a última safra foi um grande negócio? Foi, tanto que o Rio Grande do Sul, ele produz a maior safra da história, né? Nós tivemos alguns problemas na cultura do milho, mas mesmo assim nós atingimos a quantidade suficiente para bater o recorde de produção. Nós tivemos a estiagem na região norte do estado, que até há poucos dias andou o pessoal ainda carregando água para as propriedades, né? E tivemos aquele famoso problema da cigarrinha, que foi tão falado aqui na região, que também declinou um pouco a produção, mas certamente produção com valores de comercialização nessa monta nós não tínhamos visto ainda. Tá, essa cigarrinha, o que ela é e como ela afetou a produção do milho? Ela é um inseto que ela transmite uma doença, né? Que é o Mollicutis, que a gente chama. Então, ela no início do ciclo, ela inocula a doença, que vai se manifestar apenas no final do ciclo, quando a cultura estava quase pronta. Aí nós não tivemos tempo, porque não era comum acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Isso foi um evento, assim, não normal para nós, né? Quando nós nos demos conta, não havia mais o que fazer. Então, foi uma situação que nos pegou de surpresa, realmente, tanto a assistência técnica como os produtores. Tá, e na tua opinião, o que causou o surgimento da cigarrinha? Normalmente são fenômenos naturais, né? São. Isso, a situação hídrica do estado, né, aquele estresse todo, ele facilitou a temperatura, o desenvolvimento e coincidiu dela estar contaminada, porque nem sempre esse inseto tem, né, a bactéria que transmite, porém, nesse caso, ela estava contaminada. E aquela situação de estiagem, se nós lembrarmos, nós tivemos chuva até ali a semana farroupilha, por ali, e depois nós fomos, o retorno das chuvas foi próximo à metade do mês de novembro. Isso nós estamos falando de 2020, da safra passada, né? 2020. Aí nisso ela se manifesta, aí ataca a cultura, mas a gente não sabia que ela estaria presente com o potencial de transmissão da doença que ela apresentou, né? Já é uma condição normal em termos de Brasil Central, né, Centro-Oeste, mas para nós foi uma surpresa. Quer dizer, então, podemos imaginar que isso volte a acontecer na safra 2021-2022? Tranquilamente, mas para isso a gente tem algumas condições que já estamos trabalhando, né? A questão do plantio da cultura do milho no cedo, né? Os tratamentos que se pode fazer em relação ao controle dela, ou pelo menos ao monitoramento também da ocorrência dela, né? Nós vamos estar preparados e não vai nos pegar de surpresa dessa vez, né? Tá, nós falamos do milho, né? Isso. Mas o soja também foi uma super safra. Foi. A soja, essa questão do período seco, ela até é benéfica em termos de soja, né? A gente viu que quando ocorreu algum pouquinho mais de chuva, nós tivemos um problema com o mofo branco, né? Que é uma doença que também já estamos nos preparando para a próxima safra. A ferrugem, que era tão propalada em função dessas precipitações concentradas, ela não se instala na cultura da soja. Então, há 2, 3 anos que nós viemos convivendo com esse problema de estiagem, a soja realmente não tem tido esse problema de ferrugem, mas tem aparecido em função da chuva de inverno, então, muito mais mofo branco aqui para nós na região, mas que também já estamos vendo, não só nós da Emater, como as próprias assistências privadas já estão enfrentando esse problema. Né? E é do YouTube que vem a primeira participação da noite. Ruberley Jaques Dondé. Boa noite, colega e amigo Reginato. Boa noite, Conecta. Bom,
como nós já falamos, estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar através da nossa plataforma no Facebook e também no YouTube. Avaliando o contexto geral, Reginato, tanto de soja, quanto de milho, como de outras culturas, e como já foi noticiado também, né, que foi a safra, foi a agricultura que elevou o PIB do estado do Rio Grande do Sul, ao menos, né, o Produto Interno Bruto. Avaliando nesse contexto, o agronegócio é realmente um bom negócio? Realmente, né? A gente tem que fazer a diferença entre a agricultura familiar e a agricultura, que depois nós vamos falar e vamos dela entrar também. nisso, né? Mas a questão do agro realmente, durante a pandemia não se parou, né? Porque você não pode avisar um suíno que ele tem que parar de comer porque o vírus estava aí. Nem a galinha que ela não pode botar ovo, ou a vaca que não pode tirar leite, né? As culturas estavam implantadas, então com todo cuidado, a assistência das entidades continuou trabalhando, os agricultores continuaram, e fomos premiados com essa situação de safra, né? Que nos surpreendeu, principalmente em função dos preços atingidos, né? Que são históricos, uma série que sai da curva, né? Literalmente, assim, os preços que são atingidos são fenomenais. Mas não podemos também só falar do grão, né? Nós temos que falar daquela comida também que cai na mesa do dia a dia, que são pequenas propriedades que produzem na maioria, né? E agora que tu falaste em preço, eu sempre penso e vejo, e sei, porque eu vim da colônia, né? A relação custeio e venda. Porque tu pode ter uma mega safra, mas se tu não conseguir colocar o teu produto a um preço bom, não vai adiantar muita coisa, né? Quer dizer, a lucratividade, ela vai ser menor, né? Exatamente. Isso agora eu queria fazer um parêntese, fazer um comercial, né? Eu queria agradecer o pessoal da Emater que produz esses números para nós, na figura do Célio Colli. O Célio coordena a política de crédito dentro da Emater, e que cada regional da Emater, né, ela tem uma pessoa responsável para nos orientar nessa situação, né? E realmente nós tivemos a situação de aumento, por exemplo, de custo de produção da safra passada para essa, porém, em função dos preços, esse aumento é menor, né? Em que pese haver essa grita geral do aumento dos insumos, principalmente adubos e agrotóxicos, né? Porém, em relação ao preço praticado pela soja, esse aumento se dá 28% a menos, né? O custo de produção, né? Nós falamos em agronegócio e falamos em agricultura familiar, né, Reginato? A nossa região, ela apresenta uma diversidade muito grande, né, no contexto agropecuário, seja no setor aviário, seja no setor da suinocultura, mas ela é composta mais por pequenos agricultores ou de macroagricultores que estariam nesse contexto do agronegócio? Em número de produtores, tranquilamente somos agricultura familiar, né? Porque hoje, por exemplo, Nova Prata, nós temos aí matrículas no interior, são 1.341, né? Então, temos muitos sítios, temos muita coisa, mas dessas são mais de 850, 900 famílias que trabalham na agricultura. E isso numa área de 16.500 hectares, né? Então, média de 12, 13 hectares por propriedade. A nossa famosa meia colônia, né? Dos 24,2. Que é o que mais temos, que né? É o que mais temos, né? Nós temos uma região do município que é o colonião ainda dos 30, mas a maioria é o 24,2. Sem sombra de dúvida, Nova Prata é agricultura familiar, em que pese ela ter derivado, assim, tomado um rumo para a produção de grãos, porque nós temos que levar em conta vários fatores, né? E um deles é o envelhecimento dessa população rural, né? Sim. Se nós temos comunidades aqui em Nova Prata que eu acho que a média passa de 60 anos tranquilamente, né? Então, tu não pode trabalhar numa situação dessas com culturas ou criações que demandem muita mão de obra. Sim. Então, nós temos que partir para onde é mecanizado, partir para melhoria de estrutura, partir para automação, às vezes, para fazer com que essa família, então, tenha mais um tempo lá, né? Sim. Mas aí, nós estamos numa zona de transição, serra, campo, né? Que aqui já pro lado de André da Rocha, do meu amigo Ruberley lá, né? Morador do Chimarrão, né? Famoso tio Bila.
nós temos uma transição para campo onde concentram maiores propriedades, né? Realmente, mas já as propriedades maiores eram aquelas antigas, né? Hoje Sim. já são um pouco mais divididas até em função da sucessão Heranças, familiar, né? herança, essa coisa toda. Né? E nós temos a participação da Tere Cúnico e ela faz... Na verdade, nós já estamos falando sobre isso, mas aí eu quero te pedir para te colocar de uma forma mais definida, digamos. Como podemos definir agronegócio e agricultura familiar? Ou diferenciar, quem sabe, né? Um resumo assim, ele seria, agradecendo a participação da Tere, né? A questão assim, quem usa a sua própria mão de obra na propriedade e pela dimensão dessa propriedade. É considerada agricultura É familiar. considerada agricultura familiar. Então, aquele cidadão que sobrevive da terra, que ele trabalha ali seus 20, 30 hectares, com a família, esse é o componente que maior identifica. Já o agro, ele vai ter o dono da propriedade e alguns já com os empregados fixos, né? Áreas maiores. Então, em termos assim, de distinção, seria mais ou menos isso. O familiar é aquele que a família usa a terra como meio de produção, né? E o agronegócio é aquele que explora a mesma terra, porém em dimensões maiores, já com empregados fixos. Assim, uma empresa. Uma empresa. Nós temos também a participação do Clair Israel da Silva. Boa noite, compadre. Parabéns pelo profissionalismo, repassando seus conhecimentos. Um abraço. Ele é de Farroupilha, né? Olha ali, então, nós temos pessoas de Farroupilha assistindo o nosso programa e, como eu disse, estamos ao vivo e vocês podem participar tanto no Facebook quanto no YouTube. Reginato, aproveitando esse gancho da Tere, né, e eu também conheço um pouco do interior da região, muito menos que vocês da Emater, obviamente, mas sei que a maioria das propriedades são justamente da agricultura familiar, né? O que tu percebeste nessa última safra? Além do milho e da soja que nós já falamos, né? O que mais as pessoas estão cultivando? Olha, vamos analisar em termos de grão, né? A canola foi uma coisa que pegou, né? A tecnologia que a canola hoje tem, né, é muito melhor do que nós tínhamos há 3, 4 anos atrás. Se tivesse um inimigo há 4 anos atrás, eu mandava plantar canola. Hoje tu não manda mais. Hoje eu não mando mais, hoje eu mando os amigos plantar. Hoje tu vai plantar canola. Então nós tivemos um acréscimo, assim, hoje, segundo dados obtidos junto à cooperativa, nós estamos com cerca de 165 hectares aqui em Nova Prata. Tá, e a produção de canola, ela demanda muita mão de obra? Exatamente como uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, né? Toda ela é mecanizada, né? Mas o grande diferencial hoje está no trato que você dá à planta pré-colheita, né? Você passa um tipo de cola que ela não vai deixar com que ela debulhe, né? E você consegue colher, porque ela é um grãozinho muito pequeno, né? Então, nós tivemos agora, para essa safra, um aumento considerável na área de trigo, praticamente dobra no município de Nova Prata. Trigo. Que houve uma época em que já não se plantava não tanto se plantava trigo, mais. né? Nós temos visto, assim, a introdução de áreas de pomar, né? Nós temos projetos de citricultura aqui em Nova Prata, nós temos projetos de ameixa, uva coberta, que já fazia um tempo que não se via a implantação também. de uvas novas, né? Nós temos a implantação, vai ter de nogueira pecan em algumas coisas. Então está se vendo assim melhoria em aviários, a melhoria crescente na área do bovino de leite, principalmente a questão estrutural, para as pessoas facilitarem, diminuírem a sua penosidade. Então nós temos várias iniciativas nesse sentido de incremento da agricultura em Nova Prata. E nós contamos também com a participação do Darley Comunello. No futuro, esta geração de ferro acaba. O que irá acontecer? Bom, nós vamos falar sobre isso com o Reginato no próximo bloco e também nós temos a participação do Daniel Minosso, grande parceiro da terra para o prato. Parabéns! E vocês fiquem conosco porque eu também vou questionar mais o Reginato sobre a canola. Eu vou querer saber, quem sabe um dia eu vou plantar canola também. Tu pode me mandar plantar canola. Eu vou querer saber qual a área indicada, como se produz, qual o mercado e se tem colocação garantida. E desde já, eu começo agradecendo aos patrocinadores do Entrevistas. O primeiro deles é a loja Zip, que me veste em todos os meus programas e hoje também em detalhes
joias da Óptica Bem Ver, que também patrocina o Entrevistas. Fiquem aí, porque nós já voltamos. Na busca pelo crescimento, você tem múltiplas oportunidades e você decide pelo melhor. Decida bem. Decida Prime. Prime Language. Há 30 anos, fazendo histórias de sucesso. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, você acompanha o B-Night, esse que é o talk show da Conecta Mais TV. E nessa quinta tem um convidado especial que vai alegrar a sua noite. Sabe quem vai estar sentadinho no sofá do B-Night? O bom menino não faz pipi na cama, mas pode fazer nesse sofá aqui. Eu estou falando de Renato Rodrigues de Oliveira. O palhaço parafuso estará contando a sua história aqui nesse sofá. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa.
Estamos de volta e estamos ao vivo. Estamos no canal 8 da DIUnet, no Facebook e também no YouTube. Bom, agora eu vou aproveitar, né? Porque não é sempre que eu tenho a oportunidade de questionar quem entende do assunto. Eu vou voltar para o cultivo da canola antes do Reginato responder a colocação do Darley Comunello. Reginato, a canola ela faz muito sucesso até... como pano de fundo, digamos, para a imagem, é um ponto turístico. Mas assim, é fácil cultivar canola? O cultivo da canola, ele é assim, digamos, ele é meio delicado, porque é uma semente muito pequena, né? Para ter uma ideia, a gente coloca de 3 a 4 quilos de semente por hectare, né? Mas a comercialização é garantida, porque ela é feita com parcerias aqui em Nova Prata, né? Quer dizer, tu já planta sabendo para quem tu vai vender. Vai vender com preço superior ao da soja. Superior ao da soja. Ela não tem uma produtividade tão grande, porém ela é uma excelente cultura para inverno na nossa região, né? Além de ser um pasto apícola fenomenal, né, para as nossas abelhas aqui, é um pasto apícola fenomenal e nos brinda com toda essa beleza, né, da sua floração, né? Tá, mas ela é indicada para grandes áreas ou para espaços menores? A canola, ela é para quem tem a mecanização, né? Porque ela tem que ser colhida na hora certa, então a gente indica preferencialmente para quem já possui colheitadeira. A questão de espaço é sendo lavoura de culturas de grãos, né? Então, ela se adapta tranquilamente, que ela é plantada numa época quase intermediária, né? Porque ela é plantada antes do trigo aqui na nossa região. E nos libera a lavoura mais cedo também para fazer o plantio, então, de soja na hora certa, né? Quer dizer, além de ter uma venda garantida, ela também ajuda, ela colabora com o agricultor porque dá um espaço maior para poder cultivar a terra, de verão, né? Exatamente. E além de ela ser uma opção na rotação de culturas, né? Porque ela é de uma família diferente do trigo, né? Então ela pode ser plantada na mesma área? Do trigo, por exemplo, coincidindo com a época do trigo, nas mesmas áreas que será introduzido o milho e a soja no verão, né? Bom, nós voltamos agora então para a colocação do Darley Comunello, aliás, uma excelente colocação, né? Ele comentou, Reginato, que no futuro esta geração de ferro acaba. O que irá acontecer? Essa geração que ele se refere é justamente aquilo que tu já falaste, né? Das famílias onde os pais estão na terra e os filhos foram procurar outra coisa. O êxodo rural, como é que ele acontece na nossa região? Por outro lado, né? Como eu disse, eu também conheço um pouco o interior, né? Tem casos em que os filhos estão saindo para estudar, mas estão voltando para sua terra, né? Como é que tu vê isso? Com certeza, e agora já que ele comentou, né? Ele está ouvindo, ele é um grande exemplo de fazer a família permanecer na atividade. O Darley está com projetos muito bonitos, essa uva que eu falei, a implantação é na casa dele. Ele e o filho fizeram uma instalação nova de gado de leite, que o filho administra já, né? Então, ele está mostrando para a gente como evitar o êxodo rural, né? E realmente, ali na própria comunidade de São Brás, tem filhos que saíram estudar e hoje voltaram para trabalhar com os pais, né? Tem alguma coisa fora, mas também trabalham com os seus pais. Então, a gurizada hoje no interior, ela precisa de renda. E lá tem? E lá tem. A renda hoje no interior existe, tem com todas as dificuldades que possa imaginar. Nós somos a agricultura é o risco diário, porque nós estamos sujeitos a intempéries de tempo, além de tudo, né? Mas a agricultura hoje, a gurizada precisa daquela história de ter o dinheirinho deles no fim do mês, sabe? Então, as famílias que entenderem isso na sucessão familiar, de que os filhos também têm que administrar, também têm que dar o palpite deles no que fazer, as famílias tranquilamente vão seguir. Mas nós não podemos esquecer que todas essas famílias também são vários irmãos que descendem poucos filhos, né? Sim. As famílias diminuíram também, né? Quer dizer, nós tínhamos antigamente, né, na época dos nossos nonos, não dos nossos pais, grandes proprietários de grandes extensões de terra. E aí foram dividindo a herança entre os filhos, mas os netos acabaram com áreas pequenas, Exatamente. E se nós formos ver,
a história da colonização gaúcha, né? O alemão chega no Vale do Taquari e recebe 72 hectares de terra. O italiano sobe a serra e começa com 30, mas aí quando viram que ia faltar terra, dão 24, diminuem a colônia do gringo, né? O italiano foi prejudicado nesse sentido por áreas menores e muito mais declivosas e em condições piores, né? Pedregosas também. Pedregosas, porque tem aquele ditado que diz que quando estavam espalhando as pedras no mundo, largaram por aqui, né? Batiam nas canelas. Então, a gente vê isso que realmente nós estamos numa situação, porém, muitas dessas propriedades pequenas têm uma rentabilidade, às vezes, maior e melhor do que muita área grande em função do que cultiva, né? Tá. E qual é esse segredo, Reginato? Que era isso que eu ia te perguntar. Claro, grandes áreas, tu pode plantar canola, tu pode plantar milho, tu pode plantar soja, pode plantar trigo. E nas pequenas propriedades, o que tu sugere que aquela família, como tu disseste, que são pais, talvez filhos, né? O que sugerir para eles? Olha, isso é uma coisa que a gente discute muito, né? Primeiro, a questão do que essa família tem aptidão de produzir, né? Tá bom, eu me dou bem produzindo embutidos de suínos, talvez lá para o lado da agroindústria, fazer vinhos ou fruticultura. Aí nós começamos outra análise. Qual é o tipo e a quantidade de mão de obra que essa família possui? Sim. Né? Então, no caso, muitas vezes... Às vezes a gente chega à conclusão que é melhor parar com alguma atividade e arrendar a terra, porque aquela família não vai conseguir tocar o negócio do jeito que está. Se nós pensar em grãos hoje, o capital imobilizado é muito grande, né? É muito grande, nós precisamos de trator, precisamos de plantadeira, de pulverizador, de colheitadeira, tudo que é tipo de equipamento. A área de agregação de valor, que seria a produção de hortigranjeiros, o próprio morango, que deu uma explosão e a gente já não recomenda mais que o pessoal... Que já está saturando, né? Está saturando. A gente já não recomenda mais que o pessoal se aventure a produção, mas só se for numa venda casada também, Sim. né? Então, tem algumas culturas que ainda a gente consegue. Nós temos dificuldade hoje de abastecimento em Nova Prata, por exemplo, de produtos orgânicos. E sobre isso nós vamos falar, até porque eu, como mãe de quem está passando da adolescência para ser jovem, eu vejo que o comportamento dessa faixa etária, comparando com o meu e com o teu, está diferente, inclusive em relação à alimentação. Mas antes disso, eu quero registrar a participação da Hilda Paludo. Me parece que hoje essa realidade mudou. O Clair Israel da Silva, o tio Bila, Ruberley Jaques Dondet, também está nos assistindo. Exemplo de retornar ao campo. A Hilda também continua, os filhos estão voltando para casa e tem orgulho de trabalhar no agro. Verdade, Hilda? Alguns casos, como eu comentei com o Reginato primeiro, eu também percebi. E o Ruberley estamos acompanhando pelo YouTube. Então, é isso. Estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube. Portanto, vocês podem participar. Questão dos orgânicos. Né? Como eu disse, né, a gente acaba trazendo para o programa também, no questionamento aos entrevistados, a nossa própria experiência de vida. Né? E eu percebo, Reginato, que tem muito adolescente jovem procurando esse tipo de produto para consumir. A nossa região, tu disseste que tem dificuldade para haver abastecimento. Né? A nossa região não produz o suficiente, obviamente, mas pode-se voltar a isso? Pode, eu diria até, introduziria a palavra deve. Né? E hoje nós tínhamos um pessoal que produzia no grupo orgânico que frequenta a feira, porém também o pessoal já está, alguns saindo, porque em função de idade, coisa assim, né? Mas nós temos outro grupo se formando em Nova Prata de orgânicos também, e talvez esteja já num processo de fusão desse grupo para tentar aumentar a produção. Um exemplo é a horta da Ele, né? Que produz ali no Retiro e já tem, vamos dizer assim, teleentrega, né? Então ela faz o cardápio e... Inclusive eu já comprei também. E ela faz. Mas o que a gente vê, assim, a gurizada realmente tem uma geração que está preocupada com o que está consumindo, né? E essa questão do hortigranjeiro, daquela salada que vai no prato do dia a dia, parece que é uma das coisas que mais nos preocupa, né? Sim. Pela ingestão mais constante, né? Diária, vamos dizer assim, dessa salada. E, sem sombra de dúvida,
eles são muito mais preocupados com a saúde do que nós éramos, né? Sim. A gente era do tempo de arrancar uma cenoura, esfregar na calça e comer. Ou pegar o tomate cheio de agrotóxico e passar na mão. A gente não dava muita bola, até porque não se tinha esse tipo de informação naquela época, né? Hoje o pessoal está preocupado com a qualidade do consumo, né? Sim. Então, isso, sem sombra de dúvida, essa agricultura, também em função de que ela não nos permite uma escala tão grande, né? Ela incorpora mais pessoas ao processo, né? Não é um produtor que vai produzir para todo o município, são vários produtores que... E o interessante é que cada um produza, cultive um produto diferente, né? Justamente para Na verdade, agregar. o conceito de agroecologia, ele nos força a cultivar vários produtos, porque a complexação do agroecossistema, que a gente chama, é que faz com que a gente consiga conviver com pragas e doenças de maneira mais suave. Quer dizer... Quanto menos uma coisa só, melhor, dentro da agroecologia, né? Sim. A Hilda está perguntando, Reginato, defina produto orgânico. Olha, um abraço para a dona Hilda, né? Que ela vai me xingar porque eu chamo ela de dona Hilda. Já vem a resposta, quer ver? Mas nós temos, assim, hoje são várias... tem o produto ecológico, tem a permacultura, tem o orgânico, né? Na verdade, todos eles levam para um processo de não utilização de agrotóxicos ou de produtos químicos na sua produção, né? O que seria esse produto químico? Porque, por um lado, o sulfato de cobre, o nosso famoso verderame, é aceito na agricultura orgânica. Mas ele é aceito porque ele é de domínio público. Sim. E já está comprovado que a sua toxicidade é muito baixa em relação ao ser humano, né? Mas o principal é não usar adubos solúveis, né, químicos, sais na produção, e não usar produtos, entre aspas, moléculas de agrotóxicos na condução da lavoura. E sim, produtos naturais como chá, o próprio... Fugiu o nome agora, mas já vou me lembrar. Vários produtos que se pode usar, como o detergente com óleo de cozinha para fazer um inseticida, coisas assim menos agressivas à pessoa, né? Quer dizer, resumindo, orgânico é aquele que não usa agrotóxico. E adubos salinos, né? Químicos, no caso, né? Nós temos do YouTube a participação do Cláudio da Linha. Parabéns, muito profissional. Adoramos teu padrinho de Araranguá. E também o Célio Alberto Colle. Excelente entrevista. Muito obrigada, Célio. Nós, então, voltamos, né, pro Facebook. E Hilda, né, creio que a tua pergunta foi respondida pelo Reginato, uma coisa que eu também tinha muita curiosidade, né, porque precisamos saber diferenciar, tanto como produtores como consumidores, o que realmente são produtos orgânicos. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas antes eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a Fração Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Meu dentista há mais de 25 anos e eu super recomendo. Assim como recomendo a Espanhol Materiais de Construção, porque lá você encontra tudo para sua construção e reforma, um excelente atendimento e forma de pagamento que convém a todos nós. Nós já voltamos e vamos continuar falando sobre a produção orgânica voltada à agricultura familiar. É só um minuto e nós já voltamos. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Fração Odontologia.
especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Fração Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Nesta quarta-feira, dia 7 de julho, no programa Mulheres, estaremos falando sobre Quem tem medo de envelhecer, com Michele Costela. Não perca! Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Na busca pelo crescimento, você tem múltiplas oportunidades. E você decide pelo melhor. Decida bem. Decida Prime. Prime Language. Há 30 anos, fazendo histórias de sucesso. Upgrade no seu plano. A sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas, com unidades em Nova Prata e Nova Bassano. A Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Estamos de volta e estamos ao vivo. Portanto, vocês podem participar através do Facebook e também do YouTube. E nós temos uma participação especial da Eulália Prux Reginato. Parabéns, filho, pela entrevista. Cumprimentos. Aí virou um negócio de família, né? Que privilégio. É um privilégio. Que privilégio. Bom, vamos voltar então à nossa questão da produção de orgânicos. Reginato, com a tua experiência, com o teu trabalho na Emater, conhecedor da nossa região, né? Cujas características nós já mencionamos aqui e quem está nos vendo também conhece. Qual é a área ideal para isso? Por exemplo, eu conheço a produção da Eliane Kumin, né? Uhum. Eu lembro de ter ido lá quando ela começou e a semana passada eu fui caminhar por lá e percebi que ela ampliou, né? Mas ela tem uma área pequena. É só aquele campinho de futebol ali do Retiro. É um campinho de futebol, né? Só um campinho. E assim, expressando publicamente, né, a nossa admiração pelas pessoas que fazem isso. Qual é a área ideal? E o que plantar? Tu disseste, por exemplo, que a produção de morango está saturada, né? Sim. Então, o que plantar? No caso, nós temos alguns produtores orgânicos, né? Nós temos produtores, por exemplo, de morango, que utilizam adubação química na base e utilizam produtos biológicos na planta.
que já é um grande avanço para nós nesse sentido, né? Nós, por exemplo, quem conhece a propriedade do seu Antônio Bacarim, né? É aquilo que se vê na estrada. Sim. Não dá mais de 1 hectare de terra ali. 2 estufas? As estufas, agora que foram ampliadas, tem mais, né? Mas é ali que ele produz. Então, a questão de área, às vezes, ela é relativa, né? A Eliane, aquele pedacinho que era o campo de futebol do Retiro, né? A Nicole, com seus morangos orgânicos, suas galinhas lá, fenomenal. E a Eliane está ampliando em função de que ela está transformando os morangos, que já eram nesse sistema de adubação química, porém com o uso de biológicos na parte de cima, que nós temos mais produtores aqui que também fazem, ela está transformando tudo em ecológico. E a agroecologia, quando se fala aqui produto orgânico aqui em Nova Prata, não é brincadeira, né? Porque eles são certificados. Sim. Eles têm que passar por um processo de desinfecção da propriedade, processo de boas práticas de produção. Tem que ter tudo isso registrado, porque não é simplesmente, o meu é orgânico. Não. Tu tem que ter alguém que ateste, uma entidade que diga, isto aqui é orgânico. Não adianta eu botar meus produtos numa cesta e sair por aí dizendo que são orgânicos. Não. Tu pode convencer pela amizade, assim, mas para o produtor em geral, inclusive para a participação, por exemplo, que os orgânicos, a gente está tentando fazer com que eles assumam mais algumas coisas na alimentação escolar. É até uma questão, como diz o seu Bacarim, né? Quando tiver criança e que ele puder, ele não quer que criança coma fora do orgânico, né? Então a gente vê que isso tem espaço ainda, né? Mas é aquela questão de dedicação, de às vezes tomar um tombo porque não se sabe toda a tecnologia, né? Que é muito mais fácil a gente às vezes se perder numa produção orgânica, porque a produção convencional ela sempre tem uma solução na manga, né? E a orgânica não. E a orgânica ela é mais com o tempo, então com prevenção, né? Com equilíbrio nutricional, né? Com complexação do ambiente, que nem a gente diz. Bota lá a rúcula com a alface, com a beterraba, com a cenoura, tudo meio misturado, para a praga não chegar e achar tudo junto, né? Por exemplo, só uma coisa plantada. Então aquilo elimina essa oferta de alimento de uma coisa só e nos equilibra o ambiente, né? Tanto em questão de solo como na parte aérea. Nós temos outra colocação muito interessante aqui. Com relação às criações, qual sua avaliação perante os custos? Melhorou a rentabilidade? A pessoa deve estar provavelmente falando da questão, principalmente bovino de leite, né? Sim. Quando se prende um animal, cada vez que se prende um animal, fica mais caro, né? Porque você passa a ser, por exemplo, em toda situação, garçom, né? A galinha você tem que levar ração, o suíno você tem que levar ração, e a vaca você vai levar comida também. Só que quando se fala numa vaca de 500 quilos, ela come 60 quilos de alimento por dia. Então, se você tem 30 vacas... Tem que ter comida, que servir bastante. Né? Então, cada vez que se começa a se fechar um animal, ele tem um custo maior de produção. Mas também a gente começa a trabalhar patamares de produção maiores. Então, a gente ganha um pouquinho em escala, perde em rentabilidade. E acaba dando às vezes um lucro igual ou talvez um pouco menor. Porém, o que nós temos que considerar muito nessa questão é a diminuição da penosidade da atividade leiteira, né? Essa semana passada entrou em funcionamento o primeiro robô de ordenha em Nova Prata. Né? Muito interessante fazer. Hoje à noite eu recebi imagens de um queijo feito com a extração pelo robô do leite, o primeiro queijo que a família fez depois que o robô está funcionando, né? Então, às vezes, nós não podemos simplesmente criticar porque está fechando o animal, né? Mas nós temos que ver se aquela família teria condições de manter a atividade por mais tempo, às vezes tirando do banco leite sentado no banquinho, né? Nós temos, a Hilda agradeceu, né, a tua explicação sobre os produtos orgânicos, e nós temos a participação da Maria Helena Colela Felicete. Boa noite. O que fazer para acabar com os caramujos? Essa é uma receita que eu tenho guardado ela na memória, né? Porque acho que todo mundo tem aqui em Nova Prata e na região, e todo mundo que tiver horta em casa vai ter. Uma receita orgânica para o caramujo são 40 gramas de pedra úme, que se usava antigamente para curtir couro, e não vamos dizer que botava na bota para fechar os rachos do calcanhar, né? Mas botava, né? Então, é 40 gramas em 10 litros d'água. Você desmancha num litro de água quente, emenda mais 9 para formar 10, não são 50, é 40 mesmo, né? E se aplica no solo,
no canteiro, porque ele tem uma vantagem sobre essas iscas que se pode comprar em mercados, né, em agropecuárias. Quando ele atinge o ovo do caramujo, que se tem um caramujo adulto já teve ovoposição no canteiro, ele acaba eliminando o ovo também. Então, essa pedra se encontra em agropecuárias normalmente, né? E 40 gramas, desmancha ela em 1 litro de água quente e depois emenda até formar 10, bota num regador e passa por cima. Pode passar tanto para matar o pulgão, aquela da escarlonha, né? Aquele pretinho, e pode passar na ida e voltar com ele colhendo para comer. Bom, a Maria Helena já agradeceu, então, Maria Helena está ali a receita, né, que o nosso convidado passou, então é só dar um jeito de se livrar dos caramujos. A Hilda Paludo tem uma nova pergunta. Nova Prata, tem clima para a plantação de pitaia? Infelizmente, na minha opinião, não. Né? A gente acompanha, né, alguns produtores que fazem experimento aqui ali no Santo Isidoro, né? Mas, infelizmente, a gente fica feliz 2, 3 anos e vem uma geada e nos leva ao chão. Literalmente, a pitaia desce ao chão, né? Porque ela acaba morrendo. Então, nós teríamos que partir para outras frutas, né? A questão do pêssego, coisa assim, mas a pitaia em si, por esporte, vários produtores plantam, mas, infelizmente, até agora... Mas não em nível comercial seria praticamente impossível. Não para uma atividade o risco é muito elevado. De rentabilidade. Bom, exatamente. Eu coloquei as perguntas dos nossos telespectadores, que desde já eu agradeço, porque vocês são a razão de nós estarmos aqui. Mas eu vou voltar para a minha pergunta. Qual o produto orgânico mais indicado para ser cultivado em Nova Prata? Levando em consideração todos os fatores. Principalmente folhosas, né? A questão de salada verde mesmo, folhas. Alface, rúcula, radite, chicória. Né? Isso que nós temos dificuldade. Inclusive, sempre houve uma intenção de fazer uma feira volante, né, que atingisse as áreas de bairros da cidade, e até hoje não se conseguiu por falta de produção, né? Mas uma coisa, a gente tem que levar em consideração também, a produção do orgânico ele é um pouquinho mais caro, né? Demanda mais mão de obra e demanda, às vezes, produtos que são biológicos que têm um valor um pouquinho elevado ainda, mas é aquela questão da oferta e da procura, né? Então, como tem pouco, o preço é elevado. Então, quando isso se tornar uma coisa mais tradicional, normal, a esperança é que isso baixe. Porque, na minha opinião, a próxima revolução agrícola é biológica. Que ótimo. Bom, tá ali, né? Tanto para quem já está na agricultura e principalmente para os jovens, né, Reginato, que tem terras, né? Uma excelente alternativa, então, já sugerida. Infelizmente, nós estamos indo para o final deste programa e eu quero que tu faças as tuas últimas colocações e, desde já, agradecendo a tua participação. Realmente, como eu sempre digo, o bom desta vida é aprender. E hoje, para mim, e com certeza para os nossos telespectadores, foi mais uma bela oportunidade de aprendizado. Eu gostaria de dizer assim, são 33 anos e meio de profissão, né? E nisso eu vi várias revoluções. Eu vi a questão da mecanização, eu vi a questão da adubação, eu vi a questão de melhoria genética de sementes, eu vi a questão de melhoria de equipamentos para semeadura e estou esperando vir agora a melhoria dos produtos químicos, que a maioria das empresas já estão apresentando opções dentro de uma linha mais biológica que diminua o impacto ambiental, né? Eu acho que isso vai ser o suprassumo desse viés novo da agricultura, mas também acho que nós, enquanto país, devemos definir uma política agrícola, né? Porque a política brasileira, desde que eu trabalho na agricultura, é não ter política pública, né? A questão de existir o crédito não quer dizer que isso seja uma política agrícola, ela é um instrumento para fazer com que se funcione algumas coisas, né? Mas nós temos que definir políticas públicas em termos de município, né? Nós temos algumas coisas que poderiam ser tratadas em nível de município, que é onde a coisa acontece. Sim. Políticas públicas estaduais, como, por exemplo, programas de irrigação, de licenciamento ambiental, coisa assim, e uma política nacional que conseguisse nivelar toda essa diferença da agricultura, né? E principalmente levando em conta
a questão do uso legal da terra, né? E evitar certos desastres que a gente viu por aí. Bom, e também a gente sabe, né, que quem quer começar ou quem quer melhorar tem a Emater, né? Tem. Aliás, em qualquer lugar, só a título de curiosidade, eu estive em Três Forquilhas, fica lá indo pro litoral, para conhecer uma plantação de tomate cereja em estufa, que, claro, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por tomate, né? E a pessoa que cultiva é um mestre em matemática, quer dizer, não muito a ver com a coisa. E aí eu perguntei para ele, tá, mas no começo, onde é que tu foi buscar orientação? Onde é que tu foi buscar técnicas? E a resposta foi pronta, a Emater, né? Então, além de agradecer ao nosso convidado, também ressaltar o trabalho que esta instituição presta, não só na nossa região, como em todo o estado, né, Reginato? Isso para nós é um estímulo ouvir esses depoimentos, olha, porque às vezes a gente não agrada a todo mundo, sabe? A gente tem regras para seguir, a gente tem normas, por exemplo, no próprio crédito rural de enquadramento de produtores, coisa assim, mas que nós também somos, enquanto extensão do braço do governo, a confiança do governo passa por nós, né? Sim. Então, às vezes, se alguma atitude a gente toma que não agrada muita gente, é porque nós estamos respaldados por alguma lei, por uma norma, por coisa assim. Mas a Emater sempre está à disposição, né? E, se dentro do possível, nós vamos ajudar todo mundo, né? E ressalto aqui em Nova Prata o crescimento da assistência privada, que nos auxilia, porque são muitos produtores, né? Como tu bem sabe, agora a Emater, o Adílio se aposentou em setembro, né? O Guadanin, né? O pessoal é pouco, né? É pouco e a gente está tentando atender ainda da mesma maneira, né? Vamos levar em frente e continuar essa saga, né? Que é um sacerdócio trabalhar na Emater. Né? E com certeza... E agradecer também, se me permite, a toda a equipe da Emater local, né? A Danusa, a Sandra, né? Que nós permanecemos firme e forte dentro dessa pandemia. Hein? E realmente, né? Quem conhece sabe que a Emater daqui é muito atuante. E nós chegamos ao final de mais um programa. E antes de encerrar, eu quero agradecer a mais patrocinadores do nosso programa, como a Prime Línguas. Se você realmente quer adquirir conhecimento em outro idioma, então este é o seu endereço. E a Vila Bela Floricultura, mais cor e beleza para sua casa ou trabalho. E antes de encerrar, eu quero expressar o pesar pelas pessoas que perderam a vida pela Covid-19. E também peço orações para aquelas que ainda enfrentam a doença. No mais, em nome da Conecta, eu desejo a todos nós uma excelente semana, com muita saúde, muito cuidado, muita fé e muita esperança. Até a próxima!